Estamos começando mais uma conversa. Mais uma vez estamos aqui para poder compartilhar com você informações, conhecimento, experiências. Para você que vai assistir essa live, já depois que ela aconteceu, eu convido você a ficar até o final, para você aprender mais, entender melhor e estar conectada com esse universo, esse ambiente da mulher sábia, da mulher de Provérbios 31, que nos desafia tanto e nos faz querer entender melhor como chegar a essa identidade, como nos perceber dentro dessa identidade. E obviamente eu não tô aqui sozinha, não vou ficar aqui sozinha, nós estamos juntas fazendo esse processo. E eu já vou convidar para entrar aqui a Eliane Fraga, que está nos acompanhando nesse processo. Bom dia! Bom dia! E aí, tudo certo? Tudo ótimo, animada, graças a Deus. Isso aí. Já dei uma breve introdução. Você quer falar alguma coisa? Já deixar aí a sua introdução também. E aí, Então fala aí. pode. Vamos tocar o barco já. Ótimo. Bom, só recapitulando um pouquinho, né? A gente falou semana passada da parte introdutória sobre a mulher de Provérbios e dentro de uma análise de como a gente não conseguia se enxergar nela, né? Na nossa vida atual, a gente perceber ela muito distante da nossa realidade. A gente falou sobre identidade, sobre a busca de uma identidade e dos princípios que são contidos dentro de Provérbios 31 e não necessariamente um protótipo a ser seguido, um padrão que a gente precisa alcançar como ela era, mas sim os princípios que ela usava para ser quem ela era. Isso. Certo? E aí nós vamos agora para o segundo capítulo, que fala ela é forte como um touro. E traz aqui a palavra em hebraico, né, que é Aleph, o touro. E eu achei muito interessante essa parte, eu fiquei procurando, confesso. Eu fiquei procurando o touro Eu virei isso aqui umas 40 vezes assim para ver se chegar. Eu falei, não tô assim. Então, aí eu peguei. Isso aqui é o alfabeto, né, hebraico, que foi colocado para poder identificar para o Provérbios 31. Recordar mais rápido, né? Daquela Isso. parte. Provérbios 31 foi usado, né, uma classificação do alfabeto hebraico para poder ajudar a lembrar na hora aquilo que estava escrito. E aí a primeira letra do alfabeto é essa, que é o Aleph, que a gente está falando, e trata aqui de como ela é um touro, é forte como um touro. E eu realmente fiquei porque essa letra torna, se você parar para pensar, botar ela de tal. Só que depois eu entendi. Na verdade, a tradução dessa letra do hebraico para a forma como foi escrita, porque assim, o hebraico ele foi mais uma forma de escrever. Sim. Só que antes dele chegar no hebraico, as figuras foram sendo colocadas para poder chegar na forma de entender um contexto. Sim. E aí, a letra A, que a gente conhece hoje para baixo, assim, né? Essa é a letra A pra gente. Antigamente era escrito assim. E aí que eu fui entender que o alfabeto, de fato, que eles estavam querendo falar aqui, é esse aqui. Ou seja, aqui é o formato, são os chifres, né? E aqui o rosto do touro. Exatamente. É porque essa daqui parece que ela já foi uma nova versão do que era antes, né? Essa daqui. Exatamente. É quase um telefone sem fio, né?
E eu fiquei aqui matutando, falei, gente, mas eu não tô enxergando esse touro aqui nesse lugar, nessa informação. E aí ela explicou, né, que originalmente, antigamente, se pegavam símbolos para fazer uma frase. E a letra inicial era simbolizada por um touro. E que depois, com o tempo, até na nossa língua portuguesa, esse A que era escrito assim, ele passou a ser escrito assim. É por isso que a gente não estava enxergando o touro. Mas agora a gente entendeu. Exatamente. Legal. E aí, o significado de fato do que é esse princípio, essa representação, né, do touro. O que você conseguiu ver, assim, dentro do que ela colocou sobre esse simbolismo da letra A, do significado, do ser comparado a um touro? Assim, normalmente, né, quando a gente, assim, para mim, na minha visão, quando eu comecei a conhecer essa mulher de Provérbios, não ler, mas quando fala mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, para mim, a minha primeira percepção não era de uma mulher assim que que ela traz aqui, que o significado é diferente, né? Era uma mulher mais delicada, mais assim, bem aquele feminino bem estereótipo, sabe? O estereótipo do feminino, que é aquela de laço, sabe? Aquela roupinha de frufru. Então, é exatamente mais ou menos essa visão que eu tinha quando falava assim da mulher de Provérbios, da mulher virtuosa, aquela mulher muito recatada, muito santa. E assim, para mim foi uma surpresa, né? Quando eu olhei dessa forma que ela trouxe, como uma mulher forte, um touro. Aí eu consigo até me ver melhor dentro disso do que antes. Entendeu? Então, porque se a gente para pensar que a mulher virtuosa, ela não é uma característica física, ela é uma característica interna, ela é uma característica profunda. E se a gente for pensar em virtuosidade, em ser virtuoso, Virtudes, né? o que é virtude? O que é ser virtuoso? É alguém que possui uma prática de virtude, né? Isso. Como a honestidade, como a honra, a integridade, a boa conduta, uma forma de falar adequada. Só que para cada ambiente também há uma forma de falar diferente. Não, isso mesmo. Cada contexto é uma forma diferente de você lidar. Por isso, a diversidade de olhar, essa questão do estereótipo, a nossa cultura, infelizmente, nos levou a enxergar o padrão de acordo com o que vemos, não com o que somos. Então, o padrão está ligado, tanto é que na antiguidade, nos anos que foram se passando, houve tempo em que a mulher bonita era a mulher muito esbelta. A mulher bonita era uma mulher mais cheinha, mais gorda. A mulher bonita era aquela que usava o espartilho, tinha que se espremer toda. Aí cada época, né, tem um padrão ali, né? E aí, se a gente não for colocar essa realidade de que nossa realidade é outra, mas a gente consegue entender que se a gente for olhar pelas virtudes, independente do tempo que essa mulher viveu, ela é atual. Sim. Porque não está ligado ao estereótipo ou a estrutura física, mas sim o que está dentro. Sim. Quem somos dentro, né? Acho que essa parte da virtude, né, é uma coisa que fala atemporal. Em qualquer época, a virtude vai ser a mesma. Se ela é uma mulher que tem a parte espiritual forte, qualquer tempo, né, ela vai trazer isso do mesmo jeito. Então, assim, isso Exatamente. Não muda, né? A virtude, ela não muda, ela continua. Isso aí. E aí a gente para de se sentir menos importante ou algo inalcançável. O que a gente precisa observar é como esses princípios e essas virtudes dela
já estão em nós a tal ponto que as pessoas já percebam. Sim. Que a gente perceba. E se porventura nós não estivermos com essas virtudes, não significa que elas não existam em nós. Elas só não foram treinadas, elas só não foram praticadas, elas só não foram Não aflorou ainda, né? Por algum motivo. manifestadas. É a melhor metáfora, é florescer. Elas ainda não floresceram. Mas a semente, ela está ali porque ela faz parte de quem somos. E aí a gente gosta de falar sobre identidade, mas é sobre isso de fato. Né? A Não gente não tem tem pra como onde fugir. correr, né? A gente roda, Não, roda e volta pro mesmo lugar. mesmo lugar. E eu achei interessante porque colocar o touro, né? O touro como a primeira referência para essa mulher entra novamente em paradoxo, porque a gente fala, poxa, o touro remete a uma força, a um vigor, uma liderança, e às vezes a mulher, por olhar pelo lado, mas eu sou muito feminina, eu não me vejo com a força. Mas é porque a força da mulher, ela não está na força física, Sim. que é o que o touro tem. O touro tem uma Exato. força física, e isso é intrínseco e do homem. Isso. Algo do homem. Só que a força da mulher é uma força, não vou falar invisível, mas ela é tão forte que ela não é visível aos olhos. Ela é de dentro para fora, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E é uma força que chega a ser uma força muito maior do que o considerado uma força física. Sim. É uma força mental, uma força espiritual, é uma força que conduz um lar de uma forma que ali se torne habitável, se torne um Exatamente. ambiente habitável, né? E aí ela falou sobre o jugo. A gente de vez em quando ouve falar, né, sobre o jugo desigual, não se ajunte com o jugo desigual, né, e tal. E aí eu sempre ouvi sobre isso falando, cara, o que é o jugo? Você sabia o que era o jugo? Até antes, não. Eu só vim saber que era julgo desigual depois, né, que eu entrei para a igreja e me casei. Até então, para mim, era todo mundo junto, todo mundo maravilhoso, todo mundo no mesmo barco, Tudo misturado. tudo misturado, paz e amor. Era basicamente isso. Pois é, e aí essa forma de enxergar o jugo quando é explicado, você isso já tinha sido explicado para você ou é a primeira vez que você vê isso no livro? Não entendi, repete. Sobre o jugo, como é que Uhum. funciona o jugo explicado aqui no livro? É a primeira vez que você você viu aqui no livro ou você já tinha ouvido falar desse jugo onde tem dois touros, dois Não, bois? dessa forma que ela explica aqui, eu não tinha visto ainda. Eu já tinha ouvido falar, e de fato o jugo é uma madeira que une Uhum. dois bois. Para que esses bois, na hora que vai fazer o arado, né, eles pudessem ir para o mesmo lugar. Mesmo caminho. Porque se eles estivessem só soltos, um poderia para o lado, outro para o outro, e não, a situação ali, o que precisava, não iria acontecer. Então, eles colocavam um jugo no pescoço dos dois bois para que eles pudessem caminhar juntos, lado a lado. E aí, ela coloca aqui, né, que muitas vezes esses dois bois eram unidos por um jugo para proporcionar maior força e resistência, trabalhando como um time. Isso. Então, assim, só que aí ela trouxe uma perspectiva que eu não tinha ainda ouvido. Ela falou aqui no livro, ela coloca que mesmo quando os dois touros estão atrelados ali, os bois estão atrelados, mesmo assim, um sobressai-se como líder. Sim. Então, assim, naturalmente, de uma forma natural, a gente falou isso na semana passada também, sobre se um lugar não está ocupado, alguém vai ocupar. Então, sempre haverá o lugar da liderança, o lugar da força, o lugar
E se nós soubermos identificar os nossos papéis dentro de um relacionamento, a gente Isso. não vai fazer uma disputa, a gente vai simplesmente fortalecer Sim. um ao outro para caminhar na mesma direção. Exatamente. E isso é muito, assim, eu acho que isso é muito importante, né? Esse entendimento do papel de cada um para não ter essa disputa, porque tem muita gente que às vezes assim, mesmo que inconsciente, tá ali disputando e nem percebe, entendeu? Porque igual eu te falei sobre camadas, né? Você sabe ali o superficial, às vezes você até entende, tudo bem, eu sei meu papel como mulher, como esposa. Só que aí você vai indo mais a fundo, igual aqui traz, a força da mulher, na parte de que ela. Onde que ela tem aqui sobre o sacrifício, né? Que ela fala. Que a mulher tem essa questão de sacrificar. Isso, que ela tem essa força, que ela também faz o sacrifício. Então, assim, ainda que seja um sacrifício, é diferente o sacrifício do homem e da mulher. Então, ela Sim. entendendo o papel dela como mulher, né? Nós entendendo o nosso papel, a gente vai fazer o nosso sacrifício dentro do nosso papel, sem querer Exatamente. assumir o papel do outro ou liderar. É igual assim, vou colocar um exemplo. Dentro de casa, tem o meu esposo, ele lidera. Em casa, eu venho assim, né? Coloca, abaixa depois dele. Então, quando ele não tá, eu tenho que liderar as crianças. Entendeu? Igual a questão da proteção. Quando ele tá, ele assume esse papel. Quando ele não tá em casa, eu assumo esse papel. Então, eu, dentro do meu limite, eu tenho a minha força ali, né? A minha liderança, mas assumindo do meu jeito, como mulher, e não querendo assumir a liderança como homem. Isso Entendeu? aí. Você colocou essa parte do sacrificar, e eu até escrevi aqui um post sobre isso. Uhum. Falando assim, que algumas mulheres, elas se sacrificaram ou ainda se sacrificam em um sentido distorcido Isso. do que é sacrifício para Deus. Que é um sacrifício de amor, é um sacrifício de serviço. Então, assim, aceitando distorcendo esse sacrifício de amor e serviço, aceitando até o que Deus já tinha determinado, ele já determinou. Isso é pecado. Isso aqui eu não aceito. Você não tem que aceitar. Então, isso, quando você se coloca na posição de aceitar algo que nem Deus determinou que ele aceitaria, você destrói a sua autoimagem, a sua identidade. Quando nós entendemos, às vezes as pessoas falam, mas eu me sacrifico ao ponto de não pensar nas consequências, mas eu vou a qualquer custo. Não, não é a qualquer custo que Deus nos pediu. Ele pediu para a gente seguir uma ordem em obediência. O sacrifício em amor, o sacrifício em serviço, desde que dentro dos princípios que ele já estabeleceu. Aquilo que ele falou, assim, eu gosto de uma passagem em Provérbios, eu não vou lembrar agora a passagem exata, depois eu posso até trazer numa outra live sobre isso, mas assim, tá escrito assim, não retire os marcos de limite que já foi estabelecido. Se Deus falou, não roubarás, eu não vou botar esse marco e falar assim, mas só um centavinho aqui, sabe? Você querer fazer isso, esse sacrifício, né, pelo outro, pela outra pessoa, você está novamente saindo da proposta, porque Deus vem em primeiro lugar. A partir do momento que você faz tudo, de sacrifício, eu vou me sacrificar pela minha família. Mas, é igual você falou, não foi dessa forma que foi pedido, que foi instruído para a gente fazer. Então, a partir do momento que você faz do jeito porque você quer fazer de qualquer jeito, você sai ali do que Deus pede e fica mais pesado. E fica, às vezes, incongruente com o que ele quer para nós. Exatamente. Olha, eu estava aqui pensando, às vezes tem pessoas que passam tanta necessidade de fome que
a mãe fala assim: eu roubei isso daqui para poder alimentar os meus filhos. Ela distorceu totalmente a autoimagem dela. Por quê? Porque Deus nunca pediria isso para alguém. E quando a pessoa faz isso e ainda fala, mas foi um sacrifício. Esse sacrifício Deus não te pediu. Deus não me pediu. Que tipo de distorções nós estamos aceitando em razão de dizer eu estou me sacrificando por meus filhos, pelo meu esposo, pela minha família, sendo que o sacrifício que Deus te pediu jamais te colocaria em uma posição de destruir a sua imagem, de te deteriorar, de Sim. te. Porque nós somos representantes de Deus, nós somos filhas dele. Nós estamos aqui construindo uma imagem para mostrar ao mundo que Deus é amor. É Se eu sou quase que, filha. é quase que fosse tipo um troféu, né? Você mostrar esse sacrifício doloroso, essa coisa, sabe, que te tira um pedaço ou te faz você abrir mão de algo muito importante. Ah, mas eu abri mão de uma coisa para me sacrificar pela família e você sente aquilo como se fosse, sabe, uma vitória. Na verdade, não. E Deus não te pediu isso. E aí eu gosto de trazer uma ideia que é o seguinte. Quando a gente vê essa mulher de provérbios, ela tem várias virtudes ali que ela trabalha, e a gente vê, né, fala assim, poxa, mas ela trabalha fora, mas ela trabalha dentro, mas ela faz isso, faz aquilo. Não, qual é a virtude atrelada àquilo? E aí eu parei para pensar no que a gente conversou na semana passada, sobre nós termos sido educadas, você na sua perspectiva, na minha, mas termos sido educadas de independência, você não tem necessidade de precisar de ninguém, você consegue seguir a sua vida sem depender de ninguém, de homem, de nada. Você consegue sozinha superar todas as coisas. E aí, quando nós tomamos a decisão, por exemplo, fomos criadas para fora, né? Independência fora, trabalhar, conquistar e crescer de forma independente, até financeiramente, materialmente, enfim. E aí, quando nós tomamos a decisão de ir para dentro do nosso lar, abrindo mão por um tempo, porque não significa que porque a gente entrou para dentro do nosso lar para ajustar dentro, para depois, de fato, poder ir para fora de forma mais tranquila, como a mulher de provérbios faz, eu já fez, nós percebemos, pelo menos para mim, o quanto foi difícil fazer esse movimento. Cara, mas como assim? Eu trabalhei a vida inteira, eu sempre tive um dinheiro que eu gerava esse recurso. Como que agora eu vou para dentro? Como eu não sabia nem como fazer. Sim. E às vezes fica uma resistência muito grande, né? Às vezes a pessoa realmente, assim, não quer e fica resistindo. E é uma coisa que eu reflito bastante. Enquanto eu não aceitei de fato o meu papel, né, o que eu represento, era muito mais desafiador. Tanto com a criança, quanto com o casamento, quanto comigo mesma, né? Igual, a partir do momento porque tem gente que fica resistindo. A mulher não tem nada a ver com a criação do homem, vamos supor. Mas a gente né, nasce, a gente cuida, a gente instrui, a gente dá um bom exemplo. Então, assim, a mulher em si, ela acaba que criando uma nova geração, um homem forte. Então, se as mulheres não criam um homem forte, a próxima geração não vai ter um homem forte, vai ter um homem mais fraco e assim por diante. Então, enquanto eu não entendi isso, né, não aceitei e falei não como um sacrifício doloroso, mas um sacrifício de honra, tipo, olha, eu tenho essa bênção, essa honra de amor, propósito como um presente que Deus me deu a oportunidade de fazer parte daquilo que Ele quer. Entendeu? Eu faço, eu ajudo, né? Eu crio um homem de valor, com princípios, e isso vai se reverberando, né? Então, assim, acho que nesse sacrifício, com essa força, né, que ela traz aqui, é dessa forma com que a gente consegue fazer o nosso papel e não
fisicamente, né? Exatamente. E assim, para nós, aí essas conclusões, às vezes passa por a gente sofrer por um tempo, é o tal do luto, né? Isso. Mas peraí, eu nunca mais vou ser isso aqui, eu vou ter que abrir mão disso, como que depois eu vou voltar? Será que é possível voltar? Será que isso vai minha imagem depois que eu for para dentro? Será que como que vai ser? Porque eu nunca fui. E nosso olhar, nosso pensamento, nossa perspectiva disso, ela só consegue ser amadurecida de fato se nós estivermos conectados com algo maior que nos dê essa tranquilidade, essa segurança. Até porque muitas mulheres se sujeitaram a esse tipo de sacrifício distorcido porque não entenderam ou não perceberam, até nos próprios parceiros, a segurança que precisava para ser quem elas nasceram para ser. Sim. Então, elas se viram numa situação como se assim, eu não tenho escolha, eu não tenho saída, eu simplesmente preciso fazer, porque senão eu desfaleço. E comigo Sim. desfalecendo, outros vão falecer. Então, essa imagem, né, que foi criada, obviamente deteriorada pelo pecado, o pecado nos tirou, nos roubou essa identidade. E a gente precisa se conectar com aquele que nos deu essa identidade para que ele faça com que a gente perceba e desenvolva aquilo que o pecado distorceu, aquilo que o pecado nos roubou, aquilo que o pecado deteriorou ao longo de uma história, né? E aí ela fala, né, que o primeiro verso fala, né, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor Uhum. ultrapassa os das mais finas joias. Aí a gente para pensar, vai numa joalheria, a joia mais preciosa que tem ali, as pessoas olham, os olhos brilham quando olham. Sim. Aquilo é um objeto de desejo, mas nem todo mundo tem o poder aquisitivo para adquirir. Então é algo que é muito desejado. Sim. Só que ele tem aquele valor, aquilo ali, ele precisa ser descoberto. É. Ele E precisa. eu posso terminar aí. Pode ir. Essa parte me chamou muita atenção, né? Porque e foi assim uma coisa difícil. Difícil não, foi bem desafiador para eu mudar a minha forma de ver essa parte, tipo, que ele coloca aqui que é difícil de encontrar e tá. Que a mulher, né, é considerada um item perdido até Isso, que o marido a encontre. Isso para mim, isso. assim, se fosse assim antes, eu ia ter uma visão completamente diferente. Tipo, quem ele acha que é, que sabe, para me dizer que eu sou perdida, que sabe, essa reatividade. Esse Porque assim, paradoxo. eu já tinha escutado isso algumas vezes e isso me incomodava extremamente, muito, assim, de uma forma com que tivesse me dando um soco. Era pior do, sabe? Era uma coisa que ia de encontro com o meu ego. De verdade, assim, Sim. era uma coisa absurda a forma. Eu ficava revoltada toda hora que escutava isso. Eu acho legal essa parte, porque eu comecei a ter uma percepção e até pensamentos que antes, para mim, não eram naturais. De entender assim, quando uma pessoa, mais especificamente um homem, me tratava de uma forma que eu entendia que não era adequada, eu tinha uma reação quanto àquilo de postural ou até de dizer, falar. E aí eu estava hoje de manhã pensando em algumas vezes que aconteceu de alguém me fazer uma situação assim bem chata e eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, assim, subiu uma raiva e a vontade era de pegar a pessoa e assim, enganar. E aí eu, Senhor,
Não me permita desonrar o teu nome. Mas aquilo ficou engasgado aqui. E aí depois eu fui, ainda fiz uma ação de bondade para aquela pessoa, mesmo depois de estar naquela situação, e a pessoa ainda me tratou com mais desprezo. Aquilo me doeu a alma, o coração, mas eu me calei. Ao longo do tempo, isso foi mudando. Uhum. E aí depois eu comecei a perceber um padrão de pensamento que eu não tinha. Hoje, quando alguém me traz ou faz alguma coisa comigo, eu olho para a pessoa com um olhar de tanta compaixão, de falar, cara, você não sabe quem eu sou. E não é de tipo assim, ah, você não Se sabe quem eu achando, sou, né? de carteirão, dando carteirada, não. É tipo assim, cara, não mexe comigo, não, cara. Você não sabe como que Deus cuida de mim. Você não tem noção, não faz isso. Eu, com uma compaixão do outro, tipo assim, cara, coitado, É, eu, sabe? eu, a partir disso também, eu tenho essa visão de que quando a pessoa age dessa forma, tem a ver só com ela, e não é porque a gente merece, ou porque a gente errou, independente do nosso erro, você, assim, a pessoa, né, não tem esse direito. Tanto é que a gente vê esse exemplo no próprio Cristo, né, próprio Deus, que sem merecer nada, né, fez o que fez com a gente. Então, assim, mesmo a gente errando, ele tem uma postura, né, de cuidar, de ajudar, de resolver, de abençoar. Então, não tem a ver com o meu comportamento. Ele age de acordo com o caráter dele, não pelo que eu faço. Sim, eu Entendeu? vou deixar você falando um pouquinho aí para eu atender uma demanda aqui, eu já volto. Tá. Vai seguindo aí. Então, assim, nessa parte, assim, eu fiquei. Foi uma coisa que trouxe para mim muito desconforto antes. E hoje eu já lido muito melhor com isso. Mas foi um trabalho, assim, bem profundo para entender exatamente a questão da minha identidade, que é o que a gente sempre fala, para onde a gente sempre volta, né? Eu acho que é uma coisa, assim, muito importante. E essa parte também de que o homem, né? Que ele fala aqui que o homem só é considerado homem a partir do momento que ele encontra a esposa dele. Então, assim a gente consegue entender também quanto que a gente é valorizada ali, né? Dentro da Bíblia, ali traz esse valor que Deus olha pra gente dessa forma. Então a gente assim continua sempre, a gente tem o nosso valor, né? E não é o homem que dá esse valor pra gente. Porque eu estava refletindo, né, sobre essa questão de que, vou dar um exemplo aqui do Benjamin. Esses tempo atrás a gente perdeu a chupeta dele e ficou escondida. E ficou sumida, na verdade, né? Então, assim, não perdeu o valor para ele. Continuou perdida, mas a chupeta era tinha muito valor para ele. Então, a partir do momento que encontra, isso se torna algo valioso para ele, entendeu? Entendendo essa parte também, né? Que a esposa é uma parte integrante do marido. Isso para mim também, assim, foi uma forma, né, de me ver voltando de novo nessa parte do valor. Retornei com o príncipe aqui. Qual Vou parte que você parou? segurar. Eu tô ainda nessa parte aqui sobre como a esposa é preciosa, né, pro marido. E essa questão do valor que eu trouxe aqui, que quando a gente perde algo valioso, né, quando a mulher está perdida, como traz aqui, que ela está perdida
E enquanto ela não é achada, né, pelo esposo, ela ainda continua tendo seu valor. Não é que ela perde, né? Não é que eu perco meu valor por não ter um marido, mas é que ele, com o seu papel, né, vai fazer com Ele que eu precisa floresça. encontrar esse valor. Isso, ele precisa Precisa, lapidar, né? ele precisa chegar nesse lugar. E uma vez você falou assim para mim, algo que eu nunca tinha ouvido falar, que você ouviu, né? De que a mulher, ela não precisa ir até Deus. É Deus quem vai até ela, né? Então, se a gente usar esse parâmetro, esse princípio, está relacionado a isso. Até como a Bíblia fala. A Bíblia fala quando Cristo, ele veio, né? Ele se entregou pela igreja. Morreu para salvar a igreja. Tanto é que o papel de Cristo é comparado o papel do homem é comparado ao papel de Cristo. Não é a mulher que é comparada ao papel de Cristo. A mulher é comparada àquela que ele veio resgatar. Por quem ele veio morrer. E se a gente para pensar e analisar dentro do contexto do matrimônio, o homem tem um papel de proteção. Exatamente. E não é só uma proteção quando ele fala aqui, né, que ela é comparada a finas joias, que ela precisa ser, e a questão de ser forte como um touro, não é uma questão simplesmente de um papel de físico, mas é uma proteção emocional, é uma proteção de psicológica, é uma proteção financeira também, é uma proteção que é ampla, ela não é restrita ao físico, porque a gente às vezes olha assim, até tem homens que têm estruturas mais finas, estruturas maiores, mas são homens. Mulheres que têm uma estrutura maior, mais finas, mas são mulheres. Exatamente. Quer dizer, será que o homem ele só pode proteger fisicamente? E se ele for franzino? Sim. E é uma será coisa que eu vejo, que eu escutei bem legal, é que o homem ele precisa proteger a mulher do externo, mas também dele mesmo. Isso, assim, é uma coisa que, nossa, quando eu escutei foi, assim, uma virada, porque não adianta ele proteger ela fisicamente do outro, se na hora que ele tá com ela, ele não protege, entendeu? Então, assim, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, é uma coisa, assim, que às vezes é muito sutil, né? Então, assim, porque quando a gente vê agressão, é uma coisa, assim, muito visível. Agora, quando você, eu não bato na minha mulher, mas ir mais ali, mais a fundo, mais no detalhe, no emocional, dentro das quatro paredes, como é que essa relação é uma relação de respeito, ou você grita, ou você quer subjugar, porque na sua percepção de mundo, o homem é mais forte, portanto, como ela é mais frágil, então eu tenho que... Mal sabe esse pobre coitado que a força da mulher não está no seu vigor físico. É muito mais amplo. E aí, contra essa força, é a mesma coisa de um cara cometer suicídio, sinceramente. Esses dias atrás passou um livro para mim, e eu quero até pegar ele para a gente ler também. Ele fala assim que nessa situação o homem tem que ter um entendimento que Deus vai agir com ele como um sogro, né? Ele é meu pai, então você precisa cuidar, porque senão o negócio não vai ficar bom. Exatamente isso. A gente tem que ter a noção. E aí entra um ponto que a gente precisa também cuidar. Porque Deus ele tem um papel fundamental. Sim. E ele deu aos nossos pais e nos deu papéis fundamentais para executar. Então, por exemplo, os nossos pais executaram esse papel conosco. Sim. E aí falando especificamente do papel pai-homem, tá? Uhum. E aí, os nossos maridos executam esse papel com os nossos filhos. Só que, se os nossos pais, que Deus deu a responsabilidade de cuidar de nós, não fez como deveria, e esse papel foi distorcido já dentro
pai e filha dentro desse contexto humano, porque quando a gente nasce, os nossos pais são os nossos heróis, eles nos protegem, a gente confia e tal. Só que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que eles não são perfeitos. Sim. E aí, se você não tem algo maior que te faz ter um parâmetro, você aceita aquela forma como o pai te tratou como uma forma correta que deve te tratar. Então, às vezes, o pai foi ríspido, foi ignorante, às vezes o pai atentou contra a identidade dessa menina. E aí, quando ela escuta isso do seu parceiro, do homem, ou até de homens, né, que estão se relacionando com ela fala, eu sou isso mesmo, eu aceito isso, ele foi grosseiro comigo, mas é assim mesmo, ele é só grosseiro. E diminui a importância do que foi o estrago que isso causou. Sim, né? é um padrão, né, que ela vem seguindo, às vezes até inconsciente, porque assim, como eu estudo um pouco, né, da questão da psicanálise, eu vejo que todos os padrões que a gente segue hoje vêm da nossa infância. Então, assim, hoje a gente tem opção e conhecimento, né, para a gente poder melhorar isso, ressignificar toda esses traumas, né, que aconteceram, mas assim, a gente sempre retorna para a questão da identidade. Se a gente não tem a referência boa na infância, a gente vai buscar um parceiro igual, ou vai ser permitida, vai se permitir ser encontrada por alguém que vai fazer exatamente o que você recebeu. Ou pior, que é você agir, ao invés de você buscar alguém que vai agir igual ao seu pai, por exemplo, você vai agir igual ao seu pai com outra pessoa. Tem isso também, né? Então, aí são diversas formas. E aí, como que a gente consegue discernir o que nós, de fato, merecemos, o que nós, de fato, somos aos olhos de algum ser maior para os seres menores? A gente precisa ter essa referência. Se eu não creio em Deus, se eu não tenho uma base, às vezes você vai buscar um ser humano essa base. E aí você vai perceber que tem... Aí a gente começa a ter as amiguinhas, né? Contato com os pais de outras amiguinhas. Que o pai não trata ela do jeito que o pai trata. Ela compara, só que aí quando ela vai... Não, então é esse que é o padrão certo. Só que aí, quando ela vai perceber, aquele pai erra com a filha em outro ponto. E ela fala, pô, então como é que vai ser? Eu não tenho um padrão pra eu seguir. Porque ou eu tenho que escolher A ou B? Eu tenho que escolher um termo ali, né? Uma coisa que eu tenho que escolher entre apanhar ou ser xingada? É uma coisa que não faz sentido, entendeu? A gente ri assim, mas o negócio é muito sério, tá? É sério. É sério, muito pesado, entendeu? E eu escrevi aqui falando, ó, Deus tem por valor tão grande a mulher que quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente entende o valor que Ele tem, que Ele colocou em nós, a gente começa a ficar assim, não tem como eu conceber a ideia de que um Deus tão amoroso iria pedir para uma mulher aceitar violência, maus tratos, traição, mentira. É impossível. Quando a gente conhece a identidade e percebe como Deus é e como Ele nos fez, fica inconcebível. A gente não consegue conceber mais na nossa mente essa possibilidade, porque a gente percebe, cara, meu pai fez isso, ou aquele homem fez isso comigo, que ele não tem ideia, não tem noção de como Deus é, como Deus me fez e o zelo que Ele tem por mim. Sim. Porque talvez se a pessoa tivesse só a noção assim, cara, o pai dessa menina é perigoso, ele não mexeria. Você concorda? Ele nem olharia. Eu não vou chegar nem perto. Eu tomei tanto posse disso, dessa identidade de Deus, que eu
É raras vezes que eu tenho algum medo de sair em algum lugar. E aí eu percebo que talvez o que vem em mim, o medo que vem é Deus falando assim, não vai. Ficou Sim. tão forte nisso que assim, é nítido. O meu andar, a minha forma de me posicionar é tipo assim, cara, não mexe comigo, vai dar ruim. Vai dar ruim pra você, sabe? Então, assim, começa a ser, a gente começa a perceber que é incompatível com o caráter de Deus. Só que como as pessoas, a gente está falando aqui com uma linguagem de pessoas que já conhecem a palavra, que são cristãs, que estão entendendo de fato quem Deus é. Mas existem muitas pessoas, Eliane, que não têm a mínima noção de quem Deus é, ou tem uma visão tão distorcida de falar assim, ah, Deus é um cara carrasco, ele é um ser carrasco, ele quer punir, ele quer... É muito ao contrário. E a gente traz essas nossas perspectivas e trazer essas informações justamente porque às vezes tem alguém aqui que precisa ouvir exatamente isso, de falar, cara, eu nunca tinha percebido dessa forma esse olhar. Eu não conheço Deus como vocês conhecem, me apresentem. E a gente está aqui justamente para apresentar isso também. Essa parte que você falou eu achei muito bom, porque assim, quem tá de fora, às vezes tem muito. É comum, né, alguém que não é de alguma religião ter essa visão de que Deus é carrasco e essa coisa ruim. E às vezes quem é de dentro da igreja não tem essa visão de carrasco, porém não tem acesso a essa visão e essa intimidade. Porque aí às vezes está aceitando algumas coisas que não faz sentido, né? Então, assim, fica até uma visão distorcida, né? Uma intimidade. Nem chega a ser intimidade, mas por outros, né? Por ouvir falar, Isso. não pela sua própria experiência. Exatamente. E eu acho que quando a gente traz isso aqui, eu não só acho como é uma intenção do meu coração, e eu penso que também é a sua, porque quando a gente expõe isso, a gente é uma coisa que assim, eu olho muito para maternidade, para o momento do parto. A gente é uma coisa que a gente tenta explicar. A gente pode tentar um mínimo detalhe, deixar tudo minuciosamente detalhado como foi. Mas só vai ter, de fato, a percepção real do que é quando a pessoa passa pela experiência. Então, assim, por mais que você tente passar, por mais que a gente tente aqui mostrar e falar o que a gente tem vivido, como Deus tem feito, como Deus tem se manifestado, só quando de fato a pessoa falar, eu quero experimentar. E aí que tá. Você que está assistindo a gente, que está aqui ouvindo todas essas mensagens, palavras, o quanto você de fato quer experimentar essa essência, isso que Deus tem, que já tem mostrado para nós, e nós estamos apenas na caminhada, a gente não chegou lá ainda. Sim. E a gente tem vivido diariamente experiências que falam, cara, não tem como não ser Deus, não tem nem, a gente não tem opção de falar diferente. Sim. Exatamente. Essa parte aí já me pegou algumas vezes, porque eu já escutei de algumas pessoas próximas que, assim, eu falando de alguma coisa, né, ali referente à Bíblia, algum conhecimento. Ah, mas eu já li a Bíblia um monte de vezes. Aí, pô, de eu olhar para a pessoa, dos frutos que ela tem e pensar, tá, mas você conhece... E aí, né? O que você fez com isso? O que está acontecendo? Entendeu? Então, às vezes, assim, de primeiro, até eu entender essa parte da experiência de que não tem essa. Se você está 50 anos na igreja e eu comecei agora, não tem essa questão de que você sabe mais ou você conhece mais. É a parte. Às vezes é até ao contrário, porque se você parar para pensar, existem pessoas com 60 anos, mas ainda não amadureceram como deveriam ter amadurecido. E tem pessoas com seus 20 anos, adolescentes, estão com a cabeça mais amadurecida do que pessoas que têm uma vida inteira e ainda não amadureceram. Então, assim, a experiência da fé
da conexão com Deus, ela é completamente individual. Eu Sim, posso, sim, ter a minha forma de me conectar, mas isso não faz com que eu seja melhor ou pior. sim. Não, eu estou em um processo diferente do outro. Agora, arrotar a santidade é você não ter praticado aquilo que é fundamental para um cristão, que é a humildade. É Exato. um fruto essencial, inclusive, diz que os humildes é aqueles que herdarão o reino do céu. São pessoas que têm um princípio que Cristo teve. Imagine um ser poderoso, criador, Deus, descer ao mundo, se tornar homem, morrer por quem nem queria que ele morresse por ele. Então, ele saiu de uma posição de glória para uma posição de vergonha. Ele saiu de uma posição onde ele era o único que poderia dizer: atirem a pedra. Aliás, de ele pegar a própria pedra e atirar. Ele era o único que poderia fazer. E ele É, fez o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele mesmo exatamente. não fez. Quando ele teria a oportunidade, quando aqueles homens saíram daquele lugar onde aquela mulher estava ali para ser apedrejada, ele estava sozinho. Ele teria o direito, porque ele não pecou. O que ele fez? Ele falou: vai e não peques mais. Olha que amor. E É por que? uma exortação assim com amor, né? Que eu acho que isso é uma coisa. Isso aí depois que eu entendi, assim, mudou muita coisa na minha cabeça, sabe? Essa questão de, assim, às vezes eu já passei por essa fase de não saber lidar muito com a crítica. Era uma coisa Sim, que me incomodava muito, porque eu não entendia muito bem, né? Aí depois que eu entendi que a crítica, assim, vindo. Eu acho que hoje eu penso que qualquer crítica ela é bem-vinda porque eu consigo entender até quem é o outro, mesmo com o que ele não falou, não tenha nada a ver comigo. Ao sim. invés de eu levar para o coração, né? Eu olho para o outro. Não, ele, né? O que eu posso entender sobre o outro a partir dessa crítica? E, assim, dentro desse contexto, o que veio muito para mim foi aquele Salmo 39, que aqui um pouco aqui na página 33, que é um Aham. salmo que ele fala assim, ele a partir do momento que eu comecei a buscar essa questão da identidade, né, que fala que ele se dispôs a derramar seu precioso sangue por você. E aí depois tem a parte do salmo. Foi assim, uma fase muito desafiadora para mim, onde eu estava nessa crise de identidade, de saber quem eu sou, como buscar a identidade de Cristo, né, ter ele como referência. Então, esse salmo, assim, para mim foi extremamente necessário, porque eu acabei, assim, me abrindo, né, para ele ter mais intimidade comigo, porque ele vai sempre querer, Deus vai sempre querer a gente, mas ele não vai invadir um espaço onde a gente não deixa. Sim. Então, eu acho que, assim, você permitir, né, o conhecer dentro desse contexto que a gente está falando, de você buscar ter intimidade, abrir para viver a experiência. E é uma coisa assim que eu ainda estou tentando entender como que eu fiz para me permitir. Porque eu sei que hoje eu vejo que eu permiti isso acontecer. Abrir esse acesso, como você Isso, chegou nesse ponto. exatamente, mas assim, eu ainda não sei aonde foi ou em que momento que eu me permiti, porque a transformação na minha vida foi muito grande. Então, assim, e tudo que eu fui tendo consciência, eu já fui me abrindo, eu não fiquei resistindo muito, entendeu? É uma coisa muito fácil. A partir do momento que eu sabia, que eu entendia que era assim, uma instrução de Deus, né? Era uma coisa que me faria melhor se eu seguisse um caminho diferente. Eu fui Sim. deixando, sabe? Eu fui indo. Então, assim, essa coisa de você
tá ali na igreja, mas você não se permite, não é humilde, nem, sabe, não deixa o ego tomar conta sempre. Então, assim, eu ainda acho que tomara que até o final do livro eu consiga entender, né, como que eu fiz essa... Como que eu não, acho que é, né? Aonde foi essa virada? Qual foi o ponto Essa da virada? abertura, porque eu acho que a partir de uma pequena fresta, sabe, que eu deixei, o Espírito Aquilo Santo... irradiou. Isso, o Espírito Santo começou a trabalhar, porque por mim mesmo a gente sabe que a gente sempre vai estar fechado, nunca vai querer. Então, assim, quando eu sinto essa necessidade de buscar, essa necessidade de estar perto, de buscar conhecimento, de ler a Bíblia, de acordar 4 horas da manhã para estudar a Bíblia, então eu sei que isso não é por mim, entendeu? Não é eu, não é a carne que quer isso, porque diz que a gente... Essa não é a primeira opção, né? A gente sempre vai querer o que a gente não poderia fazer. Então, assim, eu acho que é muito importante quem está escutando, né? Quem está tentando entrar nessa jornada, é muito importante você buscar maneiras de deixar o coração aberto. Se questionar muito, né? Sobre o que você vive, se isso realmente faz parte ali do que é o certo, né? Do que Deus quer, de onde Ele quer conduzir, daquilo que faz parte dessa mulher de Provérbios, né? Realmente. Então, assim, para mim, assim, esse salmo é uma coisa que sempre, assim, quando eu tô numa situação, ele aparece de alguma forma, sabe? É, assim, indescritível. É desde a primeira vez que isso aconteceu, eu venho, assim, às vezes eu tô lendo o livro, aí daqui a pouco vem ele, é igual ele veio aqui também. Então, assim, já teve outros livros, e eu acredito que não, já teve outro livro que eu li que não faz parte da Bíblia, que trouxe também esse salmo, eu falei, caramba, sabe, tá sempre reavivando isso, sabe, dentro de mim. Eu acho isso muito importante, assim, para talvez ajudar, né, quem esteja vendo, de tentar direcionar ali uma forma de tentar se abrir, né? E mais cedo também eu estava pensando sobre isso. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo fala assim, cara, não tô entendendo nada, não faz sentido nenhum para mim o que elas estão falando. Tente a forma de pensar assim, olha, eu não entendo o que elas estão falando, eu não sei como que é o que elas estão sentindo, o que elas estão expressando, mas eu quero experimentar. Abre o coração de alguma forma, fala, como que eu posso também ter essa experiência? Abre de alguma forma o coração, abre de alguma forma a sua mente, para dizer, às vezes, quantas vezes dentro desse processo eu falo, cara, não tô entendendo nada, não concordo com nada, mas eu preciso pelo menos ter uma noção do que é que está sendo falado. Então, e o fato de você já estar sendo incomodada, não é você por si que está sendo incomodada. É ali que fala, é o Espírito Santo te tentando acordar para que você abra o espaço para uma ação. Exatamente, porque vai sempre... Ele vem até nós, porém a gente tem que dar abertura. Exato. Então, o primeiro passo é dele. Então, a gente, né? A gente ajuda ali no que a gente pode, né? Então, exato. Essa questão de você... eu tô sentindo incômodo de buscar. Era uma coisa que eu sentia muito, muito. Eu não sabia o que era. Eu falei, gente, alguma coisa eu preciso achar e eu não sei o que eu tenho que achar, mas eu tenho que achar alguma coisa. Entendeu? Então, isso já é uma ação, né? Desse incômodo do Espírito Santo para você buscar um novo conhecimento e estar mais presente, mais íntimo, né? Isso. E aí é o que você falou no Salmo 139:14, ela coloca aqui, ó mulher forte, a palavra descreve como feita de forma assombrosa e maravilhosa. É algo que é como se não tem como descrever. É algo que é maravilhoso. É algo que Deus olha pra gente e fala, maravilhosa. É extraordinário.
A gente não tem nem palavra, né? Exatamente. Então, assim, se a gente olhar por essa perspectiva, a gente vai entender de fato o cuidado de Deus para conosco. E eu quero fazer aqui, para a gente já ir encerrando, um exercício, né, que eu pensei que eu falei, cara, a gente falou tanto da mulher forte, de entender que a nossa fortaleza, a nossa força está em quem nós somos, né? E é sustentada por quem Deus é, o quanto nós somos valorosos e o quanto a gente já percebeu que ao longo da nossa história essa nossa identidade pode ter sido distorcida. Eu quero fazer um exercício para você que está nos assistindo. Você vai pensar aí o que vem na sua mente. Eu vou perguntar aqui para a Eliane e ela vai falar o que vem na mente dela. Obviamente que a visão dela já pode estar bem diferente do que você vai pensar. Mas é para você fazer esse exercício e comparar com tudo que a gente falou, o quanto o que você pensa, o que você acha está distante do que Deus disse que você é. Do que Deus já revelou que é a sua identidade. O quão distorcido ainda está a imagem que você acha que você tem, da imagem que Deus falou que você tem. E aí, é assim, eu vou falar algumas palavras e você vai me dizer, você que está aí vai pensar, isso que vem na sua mente, o que vem na sua mente? Aí, Eliane, você fala para mim, eu vou falar aqui algumas palavras e você vai expressar para mim exatamente o que você está aí. Falei e o que você pensou. Valentia. Valentia, Sim. como eu vejo hoje, é uma pessoa que enfrenta a situação, entendeu? Independente do medo, não tem a ver com medo. Eu acho que valente é uma pessoa que enfrenta. Tá. Coragem. Coragem? Que tipo de mulher vem na sua mente quando eu falo coragem? Nossa Senhora. Essa daí acho que eu vou ter que ficar refletindo um pouco mais, hein? Aí a gente falou sobre isso, mas eu quero que venha o que vem agora na sua imagem qual a imagem que vem na sua mente quando você fala assim, mulher que sacrifica, sacrifício. O que eu acho que significa quando você fala Não, isso? o que vem na sua mente. O que vem na sua mente. Falar, mulher que sacrifica. O que é o sacrifício? Que a mulher faz um sacrifício. Eu acho que é uma mulher que serve, sabe? Que serve o outro sem pensar assim, independente do outro, sabe? É isso que eu vejo hoje, que é o sacrifício, né? Você serve independente do outro, você tá ali, ainda que você sangre um pouquinho, né? Mas você vai. Isso. E liderança. Liderança. Tentando refletir, raciocinar ao mesmo tempo. Mas a ideia é você falar o que vem exatamente na sua mente. Sabe por que eu tô falando esse exercício? Eu vou te explicar. Porque, às vezes, nós estamos racionalizando por conta de uma compreensão que nós estamos tendo agora. Uhum. Mas ainda a imagem que vem na nossa mente, eu falo porque quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu falei, cara, isso é interessante. Quando eu falava assim, quando vinha assim, uma mulher de coragem. A mulher que enfrenta, vai lá, põe o dedo na cara da pessoa, fala que não, você vai... Ah, entendi. Só que aí, quando a gente para olhar tudo que a gente falou na perspectiva, fala, cara, não é a coragem, essa não é a coragem depurada, a coragem polida ainda. Eu ainda tenho apesar de eu saber que existe uma coragem polida, a imagem que eu ainda tenho é uma imagem de uma coragem ainda agressiva. Isso, exatamente. Entendeu? Isso que eu falo agora. Então, assim, quando eu fiz esse exercício comigo, eu parei, eu falei, cara, isso é muito interessante. Por quê? Eu não sei se você já teve a experiência de alguém escrever no WhatsApp pra você. E é como se você lendo aquilo, como se a pessoa estivesse na sua frente, gritando com você.
falando aquilo, porque como você convive muito com a pessoa, como você sabe como a pessoa se comporta, você faz uma leitura como se aquela pessoa tivesse pá, 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 pá. E isso aconteceu comigo ontem. Eu falei, e por que que eu não posso pensar que essa pessoa não está aqui na minha frente? Por que que eu tenho que pensar exatamente como se eu acho que ela faria se ela estivesse aqui na minha frente? Eu não posso ler ela falando de uma forma suave, olha, isso. Você fez isso. Você me desculpa Sim, por isso. Não, você me desculpa, porque às vezes a gente faz uma leitura do sim, outro, porque a nossa imagem foi, a gente construiu uma imagem e a gente foi aceitando aquilo, aceitando, achando que aquilo era o correto. E aí, quando acontece de você nem estar com a pessoa presente, a ideia que você tem é que a pessoa ainda está fazendo pá, 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 sabe? Falando sim. de um jeito enfático. E por que E que a aí você gente não... reage, né, em cima disso. A sua resposta às vezes muda exatamente porque você reage achando que a pessoa falou daquela forma. Exato! E aí fala, cara, eu tenho a oportunidade, já que tá escrito, a pessoa não tá na minha frente, eu tenho a oportunidade de mudar essa imagem que está na minha mente. E aí, quando eu fui, assim, a minha memória, minha mente foi colocando assim, tá, mas como seria o ideal aquela pessoa tá falando comigo? E aí, quando eu pensei nela falando comigo de uma forma gentil, mudou completamente a minha visão do que ela estava falando. Uhum. A minha absorção daquele conteúdo foi diferente como a imagem que eu tinha criado, como aquela pessoa estivesse falando de forma ríspida. Então, quando a gente pensa numa palavra assim como valentia, como que vem a nossa mente? A imagem que a gente tem é a mesma, é o mesmo que a nossa fala? Ou será que Uhum. quando vem valentia, a gente já pensa numa mulher com a espada na mão, querendo já pegar e cortar a cabeça de alguém? Ou a gente, Sim. porque a gente fala de uma valentia, ao parâmetro de Deus, é uma valentia posicionada, é uma valentia com uma elegância que ela pode até cortar a cabeça, mas ela vai fazer isso de uma forma que não é física. Sim. É uma forma tão centrada que a pessoa vai falar, cara, me matou. E eu nem Só por... percebi. Você entendeu? Ela só como ela me tratou. Eu falei, cara, ela acabou comigo. É, eu acho que, assim, nesse sentido que você trouxe, eu acho que tem algumas coisas que eu já tenho mais claro, né? Igual essas palavras que você trouxe, uma pessoa de coragem, uma pessoa valente. Assim, eu não tenho essa visão, assim, igual você falou, né? Da pessoa valente que vai em cima e tarará. Eu não tenho essa visão. Eu tenho uma visão de uma pessoa que enfrenta as coisas. Não Sim, necessariamente com grosseria. sim, Entendeu? A pessoa de coragem também, assim, para mim se assimila muito, né? A pessoa valente, que tem coragem, assim, uma pessoa corajosa, é uma pessoa que vai, que enfrenta, que faz o que precisa ser feito. Entendeu? Eu sim. não tenho muito, assim, essa questão. Talvez pelo meu jeito de ser, né? Eu olho por essa parte. Por É, essa hora. isso. Então, assim, quando eu olho algumas palavras assim, eu já tenho ela mais um pouco mais organizada. Até porque, meu amor, olhar pra você já fala assim, eu não vou nem me meter com essa mulher, porque a mulher faz jiu-jitsu, crossfit, se ela falar comigo, vai resolver sua vida. Eu simplesmente vou pegar minhas coisas e vou resolver minha vida. Quem vai A não ser encarar? a não ser assim, quando vê essa carinha de calma, o jeito que eu falo, isso talvez confunda um pouco, entendeu? Ela é Isso traz. incompatível com essa mulher. É incompatível, mas quem vai querer testar, amada? Eu não tenho essa coragem. Entendeu? É igual eu falo lá com o pessoal do jiu-jitsu. Eu, assim, quem é faixa preta, quando você olha a faixa preta na rua, assim, você olha, pô, uma pessoa controlada, entendeu? A pessoa, né, chegou à faixa preta, ela teve muitos anos, então ela conquistou isso. Agora, uma pessoa que é faixa branca é uma coisa assim, inesperada, entendeu? É uma arma branca, assim, que tá solta e é melhor, é mais fácil você lidar com faixa preta do que faixa branca. Então, eu falo assim, que a questão é, eu às vezes tenho um tom mais baixo, né? Uma voz mais calma, tranquila. Assim, você não liga muitas coisas, entendeu?
É bom não ligar, gente. Por favor, não liguem. Não façam isso. Não faça isso. Não façam. Não entrem nessa seara, por favor. Bom. Eu falo isso porque eu vejo também isso muito no meu esposo. Ele tem uma calma, uma tranquilidade muito mais... Ele é bem mais contido do que eu, assim. Eu tenho uma tendência a ser impulsiva, a querer resolver as coisas na hora e tudo. Ele não. Só que a gente fala, a gente brinca, né, e coloca essa fala que é verdadeira, mas a gente tem que ter muito cuidado com ela, de que assim, o quietinho que é mais perigoso, o que é um fato de fato. Então, assim, só que a gente precisa saber como lidar, saber como conduzir, porque essas pessoas que geralmente também demoram, às vezes são cutucadas ali, cutuca. A mim não, cutucou, acabou ali. Mas aí se você vai cutucando, vai chegar uma hora que aquilo inflama de tal forma que vem uma explosão, que aí, para conter isso aí, é inviável. Né? A pessoa tá realmente inflamada. E essa parte aí também eu acho muito legal que você falou, que assim, a pessoa que é mais retraída, né? Às vezes ela vai cutucando, e por dentro ela já explodiu o planeta umas 40 vezes. Só que assim, depois, né, que eu vim entendendo, eu fui buscando essa questão da identidade, eu parei de sentir isso por dentro. Isso foi muito bom para mim, porque às vezes assim, você tá ali guardando, você tá explodindo as 40 bombas. Aí colocou pra fora e vai lá e detona o pessoal do jiu-jitsu. Ainda bem. Às vezes, assim, né? A gente toma uns amassos, mas... Então, assim, hoje eu já consigo controlar mais a parte de dentro, a partir do momento que eu entendi que eu não tenho essa necessidade de fazer isso, porque eu tenho alguém, né? Eu tenho Deus, que a justiça dele é melhor do que a minha. Entendeu? Essa parte... É descansar total. Sabe, assim... sabe, quer fazer... Porque, assim, antigamente eu tinha... tá fazendo? Vai, tô fazendo, não vou fazer nada. Por dentro eu tava, sabe? Uhum. Agora não, eu continuo, pode fazer. E eu já entreguei pra Deus e já esqueci, entendeu? E já tô indo. Eu já fico preocupada com a pessoa quando faz. Eu fico preocupada com a pessoa, porque quando eu entrego para Deus, eu falo, como Deus resolve de um jeito que eu não resolvo, não. Acho que era melhor eu resolver. Mas a gente tem que parar para pensar sobre isso, para que a gente possa realmente entender qual é a imagem que vem quando a gente ouve essas palavras e o que de fato a gente já sabe que é. Porque quando a gente conectar as duas, realmente isso vai ser aquilo que a gente já falou que é a nossa identidade. E aí eu quero só deixar algumas perguntas aqui para a gente também finalizar, que é que está lá atrás do livro, lá na página 36, ela fala assim, que mulheres em sua vida você descreveria como mulheres fortes? Pensa em uma mulher que você descreve como uma mulher forte para você. O que seria a mulher forte para mim? Não uma mulher específica. Não. Que mulher em sua vida? Você vai pensar em uma mulher na sua vida que você entende, assim, falar, isso aqui, essa mulher é forte. Caramba, eu tô com pouquíssimas referências. Assim. Pega uma só. Caramba. Uma. Mas pode ser até da Bíblia. Uma mulher forte. Uma mulher forte? O ideal é que seja da sua vida. Mas uma mulher forte. Assim, conhecendo a palavra, o significado real da palavra forte, hoje, assim, quando eu olho ali na minha família, assim, eu sabendo o significado real. Porque eu tenho mulheres fortes na minha família, que dão conta de tudo, que vão atrás, que faz o que precisa. Pensa em uma. Pensa em uma. Só que eu entendendo que isso não é uma mulher forte mais. Pronto, mas é isso que eu tô te falando. Pensa em uma mulher forte. Pensou em uma? Pensa em uma exatamente. Que você entende que você fala se essa mulher é forte na minha família. Ó, eu já ia falar uma palavra aqui, mas... assim, hoje eu colocaria a mim mesma. Pronto. E por que você vê essa força?
Aonde você encontra? Aonde O que que faz você ter essa referência? Cara, eu sou uma mulher forte porque... Tá, 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 tá. porque eu entendi aonde eu tenho a minha força, a base da minha força, entendeu? Hoje eu entendo que a base da minha força é Deus. Sim. Então eu entendo isso e vejo que é uma coisa assim, que eu não tenho muita referência, né, de outras pessoas assim, na minha família. Então, assim, Talvez que você tenha são referências fragmentadas. Eu isso. tenho uma força. Essa aqui, eu acho que isso aqui faz parte do critério forte. Só que como tem isso aqui, eu não acho que é tão forte mais. Sim. Mas de repente você pega o fragmentado. Essa parte dessa pessoa que eu conheço, e essa parte aqui, é a essência do forte que eu entendo, mas eu não consigo enxergar tudo de força que hoje você tem de parâmetro em uma pessoa só. Eu estou Sim, imaginando que é isso. é isso que eu falei. É que existem mulheres fortes na minha família que fazem, que dão conta, mas que eu não vejo que tem essa base firmada. Entendeu? Que não tem essa coluna firmada de servir a ponto de sacrificar a própria vontade para poder fazer o que Deus pede. Seria nesse sentido, entendeu? E Entendi. hoje é uma coisa que eu busco muito, entendeu? De abrir mão do que eu quero, abrir mão das coisas que eu gosto para servir, para estar dentro daquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Aí tem a pergunta: de que maneira você se sacrifica pelos outros? Isso deixa a sensação de como ter sido usada, desvalorizada, ressentida ou satisfeita e merecedora. É a Forte, né? Isso é aquilo que eu falei. Quando você entende o valor do seu papel, você muda essa visão. Você pode ficar, ai, nossa, como tá pesado, como isso e aquilo. Agora, não, eu tenho a honra de poder educar uma nova vida, de poder educar um presente que Deus me deu. Eu tenho a honra de me sacrificar pela minha família, entendeu? É Por igual uma nova geração. igual embaixo, né? Tem a oração que eu não sei, eu acho que é igual ela fala aqui, né? Que oro para que o Espírito Santo me fortaleça enquanto eu sirvo a minha família. Eu acho que isso é uma coisa que descreveria. Em algum lugar, eu não lembro qual, que ela fala assim: me ajuda a. Ela fala sobre o sacrifício. Ah, tá. Ai, gente, acho que eu não vou achar. Não, não, não. Só fala a ideia mesmo. Uhum. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, é isso, é satisfeita e merecedora, entendeu? Sim, esse é o ponto que a gente deve realmente buscar. Sentir-se satisfeita e merecedora. Se o nosso sentimento está sendo de sensação de ser usada, desvalorizada e ressentida, a gente precisa revisitar esse lugar, se perceber e entender que esse não é o sentimento que Deus deseja que a gente tenha. Então, de alguma forma, isso está distorcido. Ou seja, pela nossa forma de enxergar, ou seja, porque de fato aquilo não é o que Deus planejou para nós. Se, por É muito exemplo, fácil, tá, ir para esse lado, tá? então, Eu porque te se eu falo. olho assim, você fala, poxa, ele mentiu Faz... pra mim. A pessoa mentiu pra você. Você vai olhar isso, eu estou satisfeita e merecedora porque mentiu. Não, você vai se sentir prejudicada, desvalorizada com relação a isso. Aí você precisa entender, poxa, mas o que que eu estou transmitindo para que a pessoa se sinta no direito ou que ela esteja nesse lugar de mentir para mim, sabe? Então a gente precisa ter essas percepções, né? É, E aí, pode falar. tá, igual ontem eu postei um negócio sobre o serviço, né, da mulher em casa. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito a sair desse papel de me sentir desvalorizada, porque quando eu olho que eu faço tudo o que eu faço e espero que o outro me valorize, é uma expectativa minha.
entendeu? Então isso pode me deixar frustrada. Agora, quando eu sirvo a minha família, entregando isso como eu estivesse fazendo para Deus, que Ele vai me olhar, então eu nunca vou ter a minha expectativa frustrada, porque eu sei que Ele está me olhando. E a ideia é, Ele já me olha. Por isso que eu faço. Por isso que eu faço, é isso que eu pensei. Ele já me olha, ele já está me olhando, ele já sabe o meu valor, por isso que eu faço. E aí você, o que vem de fora já não tem mais força para mudar essa identidade, já não tem mais força para fazer a gente pensar diferente, né? Então, essa convicção e essa mudança de pensamento para a gente fortalecer essa virtude de saber o quanto Deus ele nos vê, ele nos ama e por isso nós nos sacrificamos em favor do que ele nos pediu. Cara, quando eu vejo isso, eu também me considero, eu também me descrevo como uma mulher forte. Quando você fala, eu entendo muito bem. Porque quando eu olho para quando foi a minha realidade de ter diploma, ter faculdades, pós-graduação, N curso, de eu estar hoje tendo esse sacrifício porque aqui eu não preciso nenhum do diploma, apesar de que a gente usa os conhecimentos que a gente tem na vida da gente, tá tudo certo, mas eu não tenho que mostrar, olha, meu diploma, meu filho, ó, você me respeita, porque eu tenho um diploma de 2 diplomas de curso superior, diploma de pós-graduação, e ele não me pede isso, Deus não pediu isso. E aí, quando você olha para um ser humano que você está criando, você fala, cara, essa criança não tem nem noção do que eu decidir abrir mão para educar, para criar, para que ele tenha melhores oportunidades até de que eu não tive. Então, essa semana eu ouvi alguém falando assim, dá muito colo para essa criança ficar dengoso. E aí eu falei, cara, se eu posso dar colo, eu vou dar colo até o tanto que eu tenho condição de dar. Até o momento em que eu posso dar. E eu não posso. A Evelyn com 14 anos, eu tenho que dar um colo também. E tá tudo certo, né? Qual é a referência que eu tenho para dizer? Não pode dar colo. Porque a base da referência é o que as pessoas acham, o que as pessoas veem. Aí eu vou repetir uma frase que eu coloquei ontem. Não é o colo que vai determinar o futuro da criança. Sim. Não é. Mas a ausência dele pode determinar. Então, enquanto você tem oportunidade, enquanto você pode, enquanto está em suas mãos, enquanto você faz com alegria e gratidão, porque isso também Deus nos pede, faça. Se ficou chato, ficou puxado, deixa lá no berço, quer chorar um pouquinho, chora, depois pega no colo de novo. Ou dá pro colo de outra pessoa e deixa outra pessoa pegar no colo. Tá maluca, né? Vai, fica maluca um pouquinho que eu tô saindo. Entende? E tá tudo certo. E faz fácil o processo. E assim, dentro disso também que você falou, que eu vejo que assim, que é muito legal que a gente tem 2 vivências muito diferentes. Você que está vivendo isso, tendo toda essa carga, né? Toda essa parte profissional, todo esse conhecimento, e você chega aí na hora da maternidade. Isso serve, mas assim, o seu conhecimento serve, mas você tem que aprender muita coisa. Que assim, muita coisa ali não faz nem... serve. E aí eu vejo a minha história, que assim, às vezes de muitas outras que não teve como fazer nada na sua vida como carreira, que nunca conseguiu se profissionalizar em nada, que nunca teve tempo para se dedicar, né, à sua vida profissional. E eu, por muitas vezes, me senti muito frustrada e muito diminuída pelo fato de não ter feito isso. Às vezes, assim, né? Às vezes você não fez pelo tempo, porque você não sabe, não teve vontade de fazer, você não teve condição. E hoje eu vejo, assim, que quando eu olho para os meus filhos, para o Benjamin, para a Evelyn, e vejo o que eu fiz sem nada disso. Que nada disso foi necessário, e que eu faço um bom trabalho, que eu, assim, tô sempre buscando fazer da melhor forma. Então, assim... quando eu olho isso, esse resultado, eu já não me sinto frustrada e nem diminuída, sabe? Então, assim, quando eu entrego, né, o que eu faço a Deus, Ele não vai olhar meu currículo. Exato. Né? Então, assim, tanto para quem fez quanto para quem não fez, isso não, sabe, não vai... É a sua disposição
e ali, sacrifício, né? De servir, de fazer, enfim. É isso. E aí a gente encerra, então, com a oração aqui, com a UFVET que ela colocou. Eu vou falar a primeira parte e você continua, tá bom? Tá. Ela fala assim, né? Uma oração. Eu espero que você que esteja nos ouvindo absorva essa oração como o Senhor mesmo, né? A gente dizendo para o Senhor, para que Ele possa abençoar também o seu lar, como Ele tem abençoado o nosso lar. E por isso temos a oportunidade de abençoar aqui também. Senhor, Tu és Aleph, Tu és o princípio e não há nada antes de Ti. Jesus, eu oro para que eu me una a Ti e esteja completamente em comunhão contigo. Oro para que o teu Espírito Santo me fortaleça enquanto sirvo a minha família e aqueles que estão sobre a minha influência. Pai, oro para que eu me sacrifique com alegria ao teu serviço. Amém. Amém. É isso. Gente, Deus não nos chamou, não chamou a gente como mulheres para sermos como Cristo. Ele nos chamou para sermos cuidadas e amadas por Cristo. Então, se Deus chamou o homem com uma função, um amor sacrificial, né? E o pecado distorceu essa visão, busque ferramentas, formas, conhecimentos de resgatar, de fato, a identidade para a qual você foi chamada para ser. Uma mulher valiosa que é quem a achará. Ela é mais preciosa do que ouro, que qualquer pedra preciosa que exista. Essa é você que estamos assistindo hoje. Essa é você, Eliane. Essa sou eu. Essas somos nós. Então a gente encerra aqui a nossa live. Obrigada pela sua companhia. Fique ligado porque a gente vai ter outras oportunidades, outros momentos aqui. E deixa pra gente aí o seu comentário, o que você achou, se você tem algo para acrescentar, alguma informação para nos dizer. Pode mandar pelo direct, pode mandar aqui nos comentários, a gente vai deixar essa live gravada. E é isso. Fiquem à vontade de fazer contato conosco e dizer pra gente o como tem contribuído para a sua vida. A gente está aqui conversando, porque para nós tem sido excepcionalmente maravilhoso ter essa conversa e essa construção. É isso aí. Falou então. Bom dia para nós. Tchau. Tchau.